Irmãos, mais uma vez, uma alegria de ver o Raimundo aqui, faz tempo que eu não via, a irmã também, Dona Rosângela, Dona Cleonice, meus dias, querido, é muito bom estar com o irmão Sivaldo, pastor Valdemir, todos, né? O irmão pastor Mário, a minha querida irmã também. A gente é uma família, né? A gente não se vê e fica com saudade, né? E eu, se eu estou alegre, imagina Jesus. Na casa de Deus, né? Na casa do Senhor. E é muito bom a gente estar juntos. E a gente está num. Deus quer que a gente tenha vitórias. Alguém tem dúvida sobre isso? Não, né? Ele quer que a gente tenha vitórias aqui, nessa terra mesmo. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades. E a palavra dele, hoje, que ele colocou no meu coração, é para a gente tomar posse da bênção. E de uma maneira que ele está direcionando para que não ocorra erros na nossa vida. Amém? Queria orar antes de pregar. Vamos orar junto comigo para Deus falar com a gente? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na casa do Senhor, Pai. Pela oportunidade de poder adorar o seu nome, poder ir e vir. Muitos não podem fazer esses simples atos, Pai. Mas nós estamos na casa de Deus, o melhor lugar que existe, na presença do Senhor. Que a sua palavra penetre em nossos corações, que ela frutifique, Pai, para que a gente cada vez mais seja um motivo de alegria no céu, Pai. Esse é o nosso clamor que nós fazemos, já agradecendo ao Senhor no poderoso nome de Jesus. Amém. Você pode abrir Mateus 17? Então, acompanhar pela Bíblia. Mateus 17. Glória a Deus. Mateus 17. Tem uma passagem que é bem conhecida. O Senhor colocou no meu coração para ser a pregação de hoje. Para que a gente tenha vitória. Se você crê, toma posse. Porque Deus quer que a gente seja vitorioso. Nós pertencemos ao reino de Deus, o reino mais poderoso que existe. Amém? Mateus 17, no versículo 14, está escrito assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Ele quem? Jesus. E dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada não será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Eu vou repetir o último versículo. Esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Amém? Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que eu acho que não é difícil a gente esquecer, nós estamos numa guerra 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós estamos em guerra. Aquele que acha que já venceu a guerra e não tem que fazer nada, está perdido. Simplesmente vai perder a guerra. Aquele que acha que Jesus já venceu, e nós estamos tomando posse da vitória através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Mas a gente tem que vigiar, a gente tem que usar as armas espirituais, a gente está numa guerra espiritual com consequências aqui no mundo natural. Amém? Esse é o primeiro fato que Deus quer que a gente lembre. A palavra diz em Efésios, eu creio que todo mundo aqui já viu essa palavra mais de uma vez, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6, quem quiser acompanhar, Efésios 6, 12. Efésios 6, 12.
está falando da nossa armadura espiritual que nós temos que usar para poder lutar e vencer essa guerra. Está escrito assim, Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, quer dizer, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Você pode repetir comigo? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aqui. A palavra de Deus diz para a gente orar em todo o tempo. A gente tem que orar desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. A gente ora já agradecendo pelo dia que está amanhecendo, que a gente está acordando, já pedindo para Deus pela nossa vitória naquele dia, e já repreendendo tudo que veio contra a nossa vida, contra a nossa família, porque a palavra diz que é de madrugada que o inimigo lança o joio no meio do trigo, é de madrugada que as armações contra a nossa vida são esquematizadas, são lançadas. Então, quando a gente acorda já pegando tudo que veio contra a gente, declarando o sangue de Jesus sobre nós e os nossos. Amém? Quando a gente vai dormir, já pede para Deus um sono abençoado e a proteção do Senhor sobre nós e os nossos, sobre a nossa casa. Está na rua, vai orando para Deus dar sabedoria, dar discernimento, para cobrir nós e a nossa família pelo sangue de Jesus. Nós estamos em guerra, orando. Aqui a palavra está falando, orando em todo o tempo. Onde quer que você vá, ora antes para Deus preparar aquele lugar, colocar pessoas de Deus no seu caminho, no caminho dos nossos familiares. É orando em todo o tempo. Amém? Quando Jesus repreendeu os discípulos, que os discípulos chegaram perto de Jesus, perguntaram, mas por que a gente não consegue expulsar esse demônio que o Senhor consegue? Você lembra que ele falou? Pela fé. Pela fé. E a gente esquece, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido de quem? Está em 1 João 5,4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e é esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É pela fé, pela fé. A gente muitas vezes se abate, é normal, porque nós também somos carne, a gente se abate pelas circunstâncias, né? Mas Deus fala para a gente que não é por vista, é pela fé que nós vamos vencer. Então, às vezes, a situação está toda ao contrário da nossa volta, está tudo dando errado, mas é pela palavra, pela fé que você vai fazer aquela palavra se manifestar. Hoje eu estava comentando no trabalho, um testemunho que para mim foi edificante, do pastor que foi meu professor do Rema. Eu comentei aqui, eu acho que mais de uma vez, e ele estava ele saiu para procurar emprego, ele estava desempregado, e a esposa dele estava com uma moça que trabalhava na casa dela, e a moça veio falar para ela assim, eu esqueci o nome dela, veio falar, senhora, olha, dá uma olhada aqui comigo, olha os armários de comida na cozinha, tudo vazio, olha a geladeira, não tem nada, o que vai fazer? E a mulher começou a profetizar, eu declaro esses armários cheios de alimento, eu declaro essas geladeiras cheias de alimento pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como, mas eu declaro e eu sei que Deus tem poder para encher essa geladeira, esses armários de mantimentos. Ela falou que depois de pouco tempo trocaram a campainha, e aí quando ela abriu a porta, estava cheio de compras de supermercado, sacolas de supermercado. Ela falou, eu acho que meu marido deve ter pedido para alguém emprestar dinheiro. Acho que ele percebeu que estava sem alimento e pediu para alguém emprestar. O que ela fez, ela não quis nem saber. Ela pegou os alimentos, colocou nos armários, fez o almoço, tudo. E quando ele chegou, ela agradeceu, né, por ele ter tido essa iniciativa. Ele falou, mas eu não fiz nada. O que aconteceu? Eu não pedi para ninguém. Quem será que fez isso? Aí depois de acho que uns 2, 3 dias, um irmão da igreja falou que estava fazendo supermercado e Deus tocou no coração dele de comprar para aquele casal. Olha só, mas como é que aquele alimento chegou na casa dela? Primeiro ela abriu a boca e declarou pela fé. Né? A fé muda a circunstância. A gente não pode se abater naquilo que a gente está vendo. Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Se Ele ressuscita um morto, o que ele deixa de fazer? Se Ele ressuscita aquilo que está
morto. Ele tem poder para dar vida em qualquer situação. Quando a gente lê Ezequiel 47, se não me engano, 37, que Deus manda ele profetizar os ossos secos. O que ele está fazendo? Ele está numa cena de cemitério, onde está tudo morto. E Deus manda ele profetizar. Por quê? Porque a voz de comando na terra é nossa, é minha e sua. Eu sempre falo isso, quando eu li essa palavra uma primeira vez, eu fiquei pensando, mas por que Deus, Ele mesmo não mandou os ossos se levantarem? Porque a palavra em Gênesis diz que Deus colocou tudo aqui na terra surgir como homem. Então Deus não pode contrariar a palavra dele. Aqui na terra quem manda é a gente. Por isso que a gente tem que declarar sobre tudo e sobre todos aquilo que a gente quer ver. Amém? Declara sobre a sua vida vitória. Declara sobre a sua casa bênçãos. Declara sobre a sua família vitória. Declara que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Marcos 11:23: aquilo que você falar e crer no coração, assim será feito. Se você falar que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado. Você declarou. Se você falou que é uma bênção, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Porque Deus já liberou o resultado. O resultado já está definido, é o que a gente falar. Não importa o que a gente está vendo, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Amém? Então a nossa vitória é pela fé. Amém. Como é que a fé vem? Né? Antes de mais nada, o que é a fé? Porque muitas vezes a gente esquece, né? Que a fé a gente não vê. Em Hebreus 11 está escrito assim, Hebreus 11:1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você espera, mas não vê. Mas você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus tem poder para fazer. Você não está vendo, você está esperando, crendo. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Declara sobre seus filhos, sobre suas filhas, sobre as suas finanças, marido, esposas, pais, mães, primos, primas, a vitória de Deus sobre a vida de cada um deles, sobre a sua vida também, que Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Está difícil a vida familiar, está difícil a saúde, está difícil as finanças, declara vitória no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Pela fé. Como é que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui no lugar onde a gente está escutando a palavra de Deus. Eu também estou escutando a palavra de Deus. Amém? O atleta, se ele não treinar, se ele não for para a academia, ele não fica forte. A nossa fé, a nossa academia é aqui. O campo de batalha é lá. Aqui nós estamos nos fortalecendo para usufruir dessa fé por fora. É no dia a dia, quando está um sozinho e Deus vendo o que a gente está fazendo. É lá fora que a gente vai exercitar a nossa fé. Bem? Porque tem muita gente que exercita só na igreja, infelizmente, né? Aí vai para a rua, primeira confusão, primeira dificuldade, a pessoa parece que não escutou nada, que Deus tem poder para mudar aquela circunstância e fica fragilizada, né? Todos nós somos frágeis, porque nós, por natureza, somos de carne também. Mas Deus fala: fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Amém? Na força dele. Deus, Ele quer que eu e você temos força 24 horas por dia, todos os dias do ano. Mas o que Ele falou para os discípulos? Essa casta de demônios só sai por jejum e oração. O que é casta? Esse tipo de demônio, essa categoria de demônio só sai por jejum e oração. Então, a gente tem que ter uma vida de jejum. Mesmo que você não esteja passando dificuldade em determinados momentos, você tem que ter uma vida de jejum. Né? A palavra de Deus diz assim, ó, eu até separei aqui, está em Mateus 6:17. Ao jejuar, a versão proclama, aqui está escrito assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai que te vê em secreto. Não tem que anunciar em todos os cantos que você está fazendo jejum. É só Deus que tem que saber que nós estamos em jejum. Por que jejuar? Na Bíblia tem vários exemplos de homens e mulheres de Deus jejuando. Tem jejuando para se consagrar, tem jejuando para arrependimento dos pecados em 1 Samuel, a consagração está em Números 6:3, por luto em 2 Samuel, por aflições em 2 Samuel 12, por busca de proteção, Esdras jejuou por busca de proteção no caminho que ele foi percorrer, em situações de enfermidades, intercessão, Daniel jejuou para Deus
agir, revelar para Ele o que estava acontecendo. Amém? E também para a gente ter a vitória nas nossas lutas. Quando você reparar, quando os discípulos estavam junto com Jesus e veio aquele homem, o pai do menino que estava lunático, Jesus, ele não estava, apesar que ele conhece, sabe tudo, antes que aconteça, né? Mas uma pessoa normal como a gente, né, que não tem às vezes o discernimento exato do que de espírito, a gente é surpreendido por algumas lutas que a gente não está esperando. Vamos dizer, você atravessou aqui e vem alguém falar: ô irmão, você que é da igreja, o meu filho aqui está com endemoniado, expulsa o demônio dele, e você não está no jejum. Ou você chega em casa e de repente pega algum parente seu com algum problema assim, e você não está no jejum. O que você vai fazer? Você vai ficar só assistindo? E vai chamar alguém que está em consagração? Deus quer que a gente esteja preparado todo o tempo, para ser vitorioso em todo momento. Aquilo que eu falei, a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do poder de Deus. O jejum normalmente é para a gente se humilhar, para a gente depender de Deus, matar a carne e fortalecer o espírito. Amém? No jejum não adianta a gente só parar de comer, ou só parar de. Normalmente é alimento, né? O jejum aqui, o jejum da vida é de alimento, principalmente. Mas é um momento de consagração, onde você vai estar matando a sua carne, buscando a Deus, em oração, colocando diante do Senhor determinada situação. Fala: Senhor, essa luta aqui, pela minha força eu não consigo, mas na força do Senhor eu sou vitorioso. Me dá força, Pai, me dá sabedoria, me dá discernimento. Pai, eu dependo do Senhor nessa luta aqui. É você e Deus, mas ninguém. Nós e Deus, né? Eu também estou nessa, né? Nós e Deus, né? A gente tem que ter uma luta, uma vida de jejum, porque Jesus falou. Ele não falou se jejuar, ele falou ao jejuar, quando jejuar, né? Lava o rosto, né? Limpa tudo, fica tranquilo e não mostra para ninguém que está jejuando. E seu pai está no céu te vem sem perto. Amém? Então, queridos, estou sendo rápido hoje, mas era essa palavra que Deus colocou no meu coração, para que a gente tenha uma vida de vitória. Oração e jejum. Uma oração de jejum não tem demônio de seguro que Deus prometeu para fazer na nossa vida. Amém? E é essa a palavra que vai nos abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Vamos para o Senhor? Olha para o Senhor. Antes de orar ali pelos pedidos de oração, minha esposa mandou lembrança para todos, ela pediu para orar por ela. Ela está com crise de ansiedade, né? Vamos orar por ela. E lá na Praia Grande, o meu chefe, ele só tem 27 anos, né? E os irmãos dele estão ajudando tudo na mesma praia. E uma das irmãs dele teve um mau surto na praia e faleceu. Eu quero orar por ela. Por ela não, pela família dele, pela mãe, pediu para orar pela mãe, por ele. E também um rapaz lá de 19 anos caiu de moto, estourou toda a bacia, o fêmur, o pai dele pediu para a gente orar para ele se recuperar do acidente. Então hoje tem bastante oração, né? Uma Regina. Uma Regina também? Vocês podem orar junto comigo para essas pessoas? Pode levantar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos a dona Regina diante do Senhor. Ela tem muitas dores nas pernas. Eu coloco também diante do Senhor a minha esposa, para que toda crise de ansiedade termine em nome de Jesus. E que o Gustavo, que fez cirurgia, ele tenha uma recuperação abençoada, fortalecido pela força do Senhor sobre todo o seu corpo, Pai. Colocamos diante do Senhor também a família do meu chefe, o Igor, para que a mãe dele e todos os seus irmãos sejam fortalecidos com a paz que só o Senhor pode dar nesses momentos. A paz que ultrapassa todo entendimento e a força que só o Senhor tem, Pai. Esse é o nosso clamor que nós fazemos. Nós fazemos também por todos aqueles que em algum momento estão em dificuldade, que a gente conhece, até aqueles que a gente não conhece. A nossa família é muito grande, está espalhada pelo mundo, nós somos família de Deus. Tem pessoas agora que estão em presídio, tem pessoas que estão em hospitais. Pai, que o Senhor faça o seu mover sobre cada um deles, Pai. A gente não conhece, mas o Senhor sabe, cada um que está no hospital, cada um que está numa prisão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Clamamos também pela minha sobrinha Maite, que ela tenha discernimento do Senhor, ela seja totalmente liberta de todo espírito de engano, Pai. Que seja o Senhor fazendo com que o coração dela seja direcionado para o Senhor, para o seu amor, para o seu poder.
Em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós agradecemos ao Senhor. Amém. 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 Vamos fazer um pedido de oração aqui, pedir para o pastor Marcos.